Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo de Redação desta segunda-feira, dia 22 de abril. Aqui quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para trazer as principais notícias do dia com a ajuda dos nossos colegas aqui da redação da Folha BV. Participe enviando sua sugestão de matéria, de entrevista e comentários sobre o que a gente fala aqui no nosso podcast. O número é o 999715300. Esse é o zap da redação que você pode enviar sua mensagem diretamente para a gente. A gente conta muito com a sua contribuição e também tem um canal da Folha BV no YouTube aberto para você. Hoje vamos lembrar que amanhã tem o julgamento do recurso do governador e do vice-governador de Roraima contra a cassação da chapa de 2022. Tem também aí, na pauta de hoje aqui do nosso podcast, sobre a cobrança dos aprovados em um seletivo para ACS e ACE. Estão cobrando aí convocação. Sobre também a greve na UFRR, vamos tratar sobre isso e você vai entender por que o concurso do Tribunal de Justiça de Roraima está parado neste momento. Na verdade, os preparativos desse certame que não acontece há 12 anos. Fique com a gente, seja bem-vindo à Folha FM, ao portal folhabv.com.br e o canal da Folha BV no YouTube. Deixa eu dar as boas-vindas aqui à minha chefe, Dina Vieira. Muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Vamos lá, primeiramente... Começando a semana aí. Pois é, com certeza. Com algumas notícias aqui quentes nesse caso. Vou começar aqui falando, antes de a Dina entrar, sobre o julgamento de amanhã no Tribunal Regional Eleitoral, que vai analisar o recurso do governador Antônio Denário e do vice-governador Edilson Damião contra a decisão colegiada que culminou na cassação dessa chapa nas eleições de 2022. Esse acordo, inclusive, determinou a inelegibilidade de Denário, apenas de Denário, até 2030. Nesse caso em questão, o governador e vice protocolaram embargos de declaração, que é uma espécie de recurso que visa questionar possíveis contradições, omissões entre a decisão, o julgamento que foi feito em janeiro e o acordo, que é a decisão publicada com base nesse julgamento. O processo em que eles foram condenados foi movido pela coligação Roraima Muito Melhor, da ex-candidata ao governo Tereza Surita, que acusava a chapa de suposto uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade nas eleições passadas. O grupo formado pelos partidos MDB, PSB, PL e PMB entendeu que a chapa vencedora praticou 5 crimes eleitorais, tais como distribuição de cestas básicas e cartões de R$200 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral, reforma de residências por meio do Morar Melhor em ano eleitoral, transferência emergencial de R$70 milhões do governo estadual a 12 dos 15 municípios afetados pelas fortes chuvas sem observar os critérios legais, publicidade institucional com elevada promoção pessoal dos agentes públicos e acusava também excesso de gastos com publicidade institucional no ano do pleito. Vale ressaltar que essa última acusação de excesso de gastos com publicidade caiu no julgamento passado. Vamos acompanhar e eu convido você também a acompanhar a nossa cobertura no nosso portal folhabv.com.br e também aqui na programação da Rádio Folha FM. Então vamos aqui falar com Dina Vieira, Dê as boas-vindas a ela. Traz aqui 2 assuntos sobre, primeiramente, a cobrança do ACS e dos ACE, para poder entrar nesse seletivo, e a outra sobre a greve na UFRR. Vamos começar sobre essa cobrança dos ACS, Dina, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias, que estão cobrando a convocação no seletivo. Isso, foi uma segunda-feira que começou, uma semana que começou com manifestações. Pois é. A primeira foi essa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias. Eles que participaram de um seletivo em 2023, foram aprovados e até agora não foram chamados. Então, essa manifestação era no intuito de chamar a atenção aí do prefeito, porque eles dizem que estão tentando, serem recebidos pelo prefeito, terem essa conversa. Isso aqui em Boa Vista, Aqui em Boa Vista, isso. Eles
estavam em frente à prefeitura ali, né, o Palácio 9 de Julho. Segundo eles, algumas pessoas que inclusive teriam sido aprovadas para início imediato ainda não foram chamadas, né? Eles relatam, né, que a prefeitura está aí buscando atingir 110% da cobertura de saúde da população, mas nem todos os bairros hoje têm agentes de combate a endemias e nem agentes de saúde. Sim. Né? Assim como eles citam o Vila Jardim, o Distrito Industrial, né? E, segundo eles, é recomendado que hajam aí de 6 equipes em cada bairro da cidade, né? Para atender, esses são os profissionais que vão até as casas, verificar os focos de dengue, né? São as pessoas que, às vezes, um idoso não pode ir ao posto de saúde, eles vão lá, aferem pressão, fazem leva a saúde para as pessoas, até né? a casa das pessoas, né? Então, são profissionais importantes. Com certeza. Né? E eles enfatizam aí a urgência da convocação, porque eles estão temendo, Lucas, por ser um ano de eleições municipais. Então, vai chegar um período que não vai mais poder contratar ninguém. Exato. Né? A gente sabe, respeitando aí as regras eleitorais. Então, o medo deles é que chegue essa regra e aí eles não sejam chamados. Então, aí a gente entrou em contato com a prefeitura, mas a gente ainda não obteve um posicionamento. Pois é, qualquer novidade, confere lá no nosso portal folhabv.com.br. Se a gente tiver algum retorno da prefeitura, eu convido você a acompanhar a nossa cobertura lá no nosso portal. E tem também sobre essa greve na Universidade Federal de Roraima, que a gente já estava anunciando já, né? Sim. Desde a semana passada aqui no nosso podcast. E começou a valer hoje, né? Isso. Alguns estados já estão em greve aí há pouco mais de uma semana, né? Sim. Roraima iniciou, depois teve uma assembleia na semana passada e ficou definido que eles iniciariam hoje, né? E a nossa equipe esteve lá, onde eles estão, né, reunidos, e aí conversou com eles, né, com o presidente do sindicato, do presidente do SESDUF, que é o professor Antônio Carlos Araújo, né, que ele disse que mesmo não está tendo aula, mas eles vão ficar ali, né, pela universidade, apresentando alguns panfletos, né, mostrando ali as reivindicações deles, né. O professor reforçou que as reivindicações de recomposição orçamentária das instituições de ensino superior, recomposição salarial e reestruturação da carreira. No caso dos docentes, aqui do estado, a principal motivação é a melhoria no orçamento, que não atenderá aos custos da UFRR até 2024. Então, eles estão preocupados, né, com essa questão do orçamento, até porque por conta dos projetos de extensão, né, algumas bolsas que poderão deixar aí de ser pagas, né. O governo federal, na tentativa aí de pôr fim, acho que foi ontem ou foi anteontem, né, de pôr fim aí na greve, que já atingia 50 universidades e 79 institutos federais. Hoje aumentou já esse número, né, essa é uma matéria do final de semana. Sim. Eles apresentaram na sexta-feira uma nova proposta, com um reajuste aí maior para os professores e técnicos administrativos, né. Na primeira oferta do governo, o reajuste seria de 9% de aumento, sendo 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026. Para este ano, não havia previsão de aumento. E com essa nova proposta, prevê aí 9% em janeiro de 2025 e mais 3,5% em maio de 2026, totalizando aí 12,5%. Mas também não há reajuste para este ano, de 2024. Complicado também, porque o trabalhador ele tem um poder de compra... Assim, acontece um reajuste e aí no ano que vem... Metade desse reajuste já deixa de ser vantajoso para o trabalhador. Esperar com que essa greve logo se resolva, né? Essa situação se resolva logo junto ao governo federal, e vamos acompanhar o transcorrer, né, dessas reivindicações, segunda agitada, né? Porque os estudantes também, né, que pagam aí, vão atrasar aí a sua formatura, então a gente espera que tudo se resolva para que com certeza saia bem para todo mundo. Você já passou por alguma greve na Federal? Eu acho que eu peguei uma greve, mas foi muito rápida, tanto que não atrapalhou na minha formação. Eu formei bem certinho mesmo nos 4 anos, graças a Deus. Pois é, eu peguei 2 greves, uma delas acho que foi a maior até agora, foram 4 meses em 2012, e sei muito bem como é claro que é válida a reivindicação dos professores, mas também é muito prejudicial, né? Porque eu, particularmente, quase desisti do curso, porque não via muita perspectiva, né? Isso desanima, evidentemente, o aluno que está empolgado, como eu estava naquela época, né? Eu estava no 2º semestre. Vamos esperar que se resolva o mais rápido possível. Mas essa segunda foi muito agitada, né? Muita manifestação, muito agitada, né, Dina? Foi sim. Graças a Deus é bom, né? Porque a gente, quando o dia tá muito tranquilo, a gente depende disso, né? Depende disso pra gente poder alimentar o site. Então, graças a Deus tá
Bastante pauta hoje. Com certeza, Dina. Obrigado pela participação. Excelente semana para você. Obrigada. Até a próxima. E vamos seguir aqui falando de reivindicações. Só que, na verdade, não é bem uma pauta sobre reivindicação, né? Não é uma classe que está reivindicando, né? Na verdade, a gente está explicando aqui o porquê que o concurso público do Tribunal de Justiça de Roraima está paralisado até o momento, né? Estava previsto para acontecer, para ser divulgado o edital neste ano, só que existe muita dúvida. Por que será que o Tribunal de Justiça ainda não levou para frente essa ideia de fazer esse concurso? Pois é, eu fui atrás, né? Inclusive tive a oportunidade de ler atas e também assistir sessões de tribunal pleno, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça, e aí eu cheguei a uma resposta, né? Esse assunto do concurso está sendo tratado atualmente pelo Conselho da Magistratura da Corte, né? Que é um órgão consultivo que pode aí subsidiar a decisão final do órgão superior, né? Do órgão máximo do tribunal, que é o pleno. Vale ressaltar que é um certame que vai oferecer aí 60 vagas, sendo 40 de analista judiciário e de 20 de técnico judiciário. É um concurso que está suspenso desde o dia 20 de março por conta de uma decisão unânime do Pleno do Tribunal de Justiça. Lembrando que atualmente um analista judiciário do TJ tem vencimento variável de 10 mil até 30 mil reais, enquanto o salário de um técnico judiciário varia de 5.500 reais a 21 mil reais. Né? Um técnico, nesse caso, é nível médio, né? Enquanto o analista é de nível superior. Os profissionais ainda têm direito à gratificação de atividade judiciária, a GAGE, de até 30% sobre o salário inicial e auxílio alimentação de até 40% sobre a remuneração base. E aí você me pergunta o que está sendo discutido internamente no tribunal para poder ter toda essa paralisação, essa suspensão. E é o seguinte, meus amigos, no dia 20 de março, o Pleno do TJ resolveu submeter para estudo no Conselho da Magistratura o procedimento que também trata de uma minuta de resolução que cria especialidades para os cargos efetivos da Corte e regulamenta quantitativos, lotações, atribuições específicas e requisitos exigidos para o ingresso nas carreiras. Essa decisão ocorreu após o colegiado acolher a posição do desembargador corregedor de justiça, Mozarildo Cavalcante, de que a situação orçamentária da instituição é bastante delicada, palavras dele, né? Que exige estudo consistente sobre a viabilidade do concurso ou o investimento em tecnologia para reorganizar o fluxo de trabalho sem a necessidade de novas contratações. Tanto é que, em seu voto no Pleno, o desembargador considerou preocupante a contratação de quase 3 milhões de reais da banca organizadora Fundação Getúlio Vargas e ponderou que, ainda que as taxas de reinscrição reponham parte do investimento, a nomeação de novos servidores impactaria a folha de pagamento do tribunal e poderia inviabilizar novos projetos das futuras gestões do TJ. Já na sessão do Conselho da Magistratura, de 12 de abril, Mozarildo Cavalcante pediu para que o colegiado retirasse o procedimento de pauta devido ao processo ter sido suspenso no órgão superior e sugeriu a abertura de um novo processo, mas a maioria dos desembargadores rejeitou o pedido por entender que isso atrasaria o concurso. E aí o desembargador fez um esclarecimento, dizendo que não é contra o concurso e, portanto, pode até, ao final, votar favoravelmente ao certame, desde que haja um estudo brevíssimo e aprofundado sobre essa questão. Agora, em seu voto no Conselho, o presidente do TJ, desembargador Jesus Nascimento, votou pela continuidade dos preparativos do concurso para substituir gradativamente os mais de 50 servidores comissionados que foram contratados emergencialmente e que correspondem aí a quase metade do déficit da Corte. E o desembargador ainda esclareceu que não há nenhuma restrição orçamentária em relação aos direitos de servidores e magistrados. Jesus Nascimento afirmou que o investimento em novas tecnologias não elimina a necessidade de mão de obra qualificada, considerou ainda que o certame foi determinado pelo Conselho Nacional de Justiça e lembrou que, a contar da contratação da FGV em outubro passado,
O concurso tem até 18 meses para ser realizado. Então faz as contas aí, já são 6 meses, né? Então o concurso, né, dentro desse contrato, teria até 12 meses a partir de agora para poder ser realizado, ou seja, até abril de 2025. Para o presidente do tribunal, a indefinição é danosa ao Poder Judiciário Estadual, haja vista a grande expectativa criada sobre a realização do concurso na sociedade roraimense e nacional, podendo inclusive ter reclamações no CNJ quanto a esta situação. E o voto dele foi acompanhado pelo desembargador Eric Linhares. Portanto, restam apenas mais um voto para que o concurso volte a ser discutido pelo Pleno. O julgamento do processo relacionado ao certame foi suspenso após o desembargador Leonardo Cupelo pedir vista, ou seja, mais tempo para estudar o assunto por considerar a situação complexa, né? Esse pedido de vista foi feito dentro do Conselho da Magistratura. A próxima sessão desse conselho está marcada para sexta-feira que vem. Não se sabe se o assunto estará nessa pauta, porque a pauta do julgamento não foi divulgada ainda, mas claro, a gente, do nosso grupo Folha de Comunicação, vamos seguir acompanhando os trâmites, né, o andamento desse concurso que é muito esperado, né, já faz 12 anos que o TJ não realiza um concurso, né, tem esse déficit de 120 servidores no seu quadro. Eu lembro que eu fiz, inclusive, esse concurso de 2012, que foi o último concurso que foi realizado pela Corte. Vamos acompanhar, até porque tem muita gente esperando, né? E a expectativa de que pelo menos 40 mil pessoas se inscrevam nesse concurso. Minha gente, com essas notícias, essas informações, esses comentários, encerramos o Papo de Redação desta segunda-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Riover Herrera, John Hudson e Aduan Figueiredo. Aqui quem falou com vocês foi o Lucas Luquezzi. Siga as redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook e no X. O nosso canal da Folha BV no YouTube está aberto para você se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro do que é conteúdo audiovisual do nosso grupo Folha de Comunicação. E siga minha rede social no Instagram, gente, @LucasLuquezzi, LUCKE. Confira o meu trabalho, os bastidores aqui do nosso podcast. E já digo para vocês que amanhã eu vou estar na cobertura do Campeonato Roraimense de Futebol com São Raimundo e River, portanto não vou vir apresentar, mas a Folha vai definir quem é que vai me substituir amanhã. Então, muito obrigado, minha gente. O podcast Papo de Redação volta amanhã, se Deus quiser, e eu volto, se Deus quiser, na quarta-feira, na apresentação. Tamo junto, até a próxima.